Obrigado. Bom, antes de mais nada, Érico, Anderson, parceiro e Carlos amigo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Depois que o Anderson e o Érico me convidaram para participar desse seminário, muita coisa aconteceu, né? Nós estamos num mundo de transformação digital, então eu ousei aqui, se me permite, trazer algumas provocações para o debate, que é uma análise, uma reflexão sobre o Brasil nesse contexto. Sei que o Roberto sempre vai focar na indústria, eu vou fazer um voo mais amplo, Roberto, pelo Brasil como um todo, alinhado a um modelo de análise que o Carlos e eu já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, escrevemos um livro juntos, Carlos, que é o tema da competitividade. Talvez antes de entrar, e eu sei que na parte da manhã quem já teve uma introdução sobre esse tema, né, da indústria 4.0, mas talvez antes de entrar aqui na minha fala, eu quero destacar alguns pontos. A indústria 4.0 é consequência. O fator que determina a indústria 4.0 é a digitalização. É a capacidade de processar dados exponencialmente crescente, ou seja, desde a década de 50, que o fundador da Intel pregou que cada ano que passa, a capacidade de processar dados dobraria, enquanto o preço dividiria pela metade. E isso vem acontecendo historicamente, e nós chegamos num momento histórico onde a capacidade mundial de processar informações, dados, é infinita, praticamente. Associado a um avanço tecnológico, que é o tal do cloud computing, que é o uso de capacidade ociosa de computadores. Mais recentemente, isso foi exponencializado ainda mais, se podemos dizer assim, com a computação quântica. A IBM lançou esse ano o primeiro computador, que é um computador que usa física quântica. Então, não é a física mecânica tradicional, dos chips tradicionais, mas é a física quântica com capacidade de análise de dados significativamente maior. Só para vocês terem uma ideia, um segundo de operação de um computador quântico corresponde mais ou menos o uso de toda a computação que existe num país como o Brasil. Então, um segundo. Só para dar uma ideia de como que essa coisa evolui, nós, na nossa história da humanidade, nós tivemos um momento muito importante, que foi quando o homem deu o primeiro passo na Lua, Neil Armstrong. Não sei se vocês têm uma ideia, mas aquele computador que o Neil Armstrong usou, que a NASA tinha, a capacidade computacional da NASA para colocar um homem na Lua, é muito menor do que vocês têm no bolso aí em qualquer smartphone, qualquer fabricante que seja. Isso aqui é muito mais potente que toda a capacidade computacional da NASA quando colocou o homem à Lua. Hoje vocês estão brincando com dados ali nos bolsos dos adolescentes, dos jovens e tal. Então o mundo está avançando numa capacidade computacional exponencial. Quando eu falo exponencial, como engenheiro de base, exponencial é um crescimento que vai dobrando, 2, 4, 8, 16, 32 e tal. Isso significa que se eu der 10 metros, andar 10 metros lineares, ou 10 passos lineares, eu andaria mais ou menos 10 metros. Se eu andar 10 passos exponenciais, eu chego quase à Lua. Então, é esse aumento que nós estamos falando. Então, quando nós estamos falando em indústria 4.0, nós estamos falando de tecnologias que estão baseadas em capacidade de processamento de dados digitais, de um volume, de um potencial significativo, tanto do ponto de vista de velocidade quanto do ponto de vista de volume. Então, com isso, nós podemos usar coisas que antes eram inimagináveis. Inteligência artificial, por exemplo, é uma tecnologia velha. O fundador da tecnologia artificial é o fundador da computação, que é o Turing, que é um matemático do século XX, lá de 1930, 1940, famoso por quebrar os códigos dos alemães. Então ainda existe hoje o desafio, chamado desafio Turing, que é a capacidade de um humano detectar se ele está interagindo com uma máquina ou com um ser humano. Hoje, quando a gente interage com o Banco Bradesco, por exemplo, quem é cotista, quem tem conta no Bradesco, todo telefonema que você der para o Bradesco, quem vai te atender é uma máquina com uma voz feminina, a Bia, a famosa Bia, que até agora já aparece na televisão, e ela responde todas as suas dúvidas. Se a Bia não souber, aí ela chama o humano. Antes era o contrário, chama os universitários, na última. Não, quando a Bia não sabe, e é raro ela não saber, aí você é transferido para o humano. Então o humano ele complementa a máquina, ele não é a máquina complementando o humano.
Isso vai requerer, como o Carlos falou, novas competências. Então, o que nós estamos vendo aqui é a transformação, a indústria 4.0, está baseada na transformação digital, ela vai mudar a nossa forma de trabalhar em vários aspectos. Com certeza, na parte da manhã, o Anderson, que é especialista em trabalho, deve ter debatido alguns desses aspectos, mas, fundamentalmente, a análise que eu quero trazer é, bom, e aí? Qual o potencial do Brasil aproveitar ou não dessa transformação tecnológica, dessa transformação digital? Qual o potencial do Brasil ser ator, isso é, gerar tecnologias que sejam aplicadas no mundo digital? Qual a capacidade do Brasil de absorver tecnologias? Porque esse é um ponto crítico também, que é a nossa capacidade de absorção tecnológica. Só para dar um exemplo, o grau de complexidade e de seriedade dessa temática, o Brasil fez, alguns anos atrás, a aquisição de alguns caças. 25 caças produzidos por uma empresa sueca, a Saab, cujo o Ministério da Defesa, coordenado pela Aeronáutica, eles tomaram a decisão de comprar o segundo mais caro, o segundo mais barato, talvez. Mas o segundo preço, não o primeiro preço. O primeiro preço era Boeing e o segundo preço era Saab, o terceiro era uma empresa Mirage, empresa francesa, que tinha uma tecnologia defasada, então não conta. Então, por que o Brasil comprou o Saab e não comprou o Boeing? Porque a Boeing, no contrato, já falava que não haveria transferência de tecnologia, haveria venda de produto. O Brasil ia comprar os aviões, os pilotos iam ser treinados, alguns mecânicos na tecnologia mais básica, o resto dependeria da própria Boeing dos Estados Unidos. O Brasil não queria isso, a defesa não queria isso, então eles negociaram com a Saab vendeu o pacote aberto. Falou, olha, não só vou transferir tecnologia para o Brasil, como parte dos aviões vão ser produzidos no Brasil. Então, juntos eles selecionaram 70 empresas, Embraer entre elas e mais 69 outras, sendo que dessas, a maioria delas de capital nacional, empresas brasileiras, que seriam então parceiras da Saab no desenvolvimento, na adaptação, na tropicalização da tecnologia e também parceiros na produção e na operação desses aviões. Não só no voar, que é a operação da defesa, mas manutenção e tudo mais. Como o governo da Suécia assinou esse compromisso, era um contrato privado, a defesa brasileira com a Saab, como empresa, o governo da Suécia endossou esse compromisso. O governo da Suécia ficou muito preocupado se o Brasil estaria ou não absorvendo a tecnologia. E aí contratou a minha equipe para fazer uma pesquisa, um estudo, para avaliar como que as empresas brasileiras estavam aprendendo com esse contrato tecnológico. E a nossa conclusão no estudo, a região chama GRIP, no estudo de transferência tecnológica do GRIP, é que das 70 empresas brasileiras, só 3 tinham capacidade de absorção tecnológica. A tecnologia de monitoramento, de radar, de defesa e tudo mais é tão complexa que as empresas brasileiras não tinham capacidade de entender o que o sueco estava falando. Ele estava falando em português, mas em inglês, não com certeza não era sueco. Então, uma questão chave da transformação digital, da indústria 4.0, e que países vão ganhar com isso? O Carlos falou da China. A China é um ator. A China hoje investe qualquer coisa com 230 bilhões de dólares. É o segundo país que mais investe em tecnologia digital no mundo, nos Estados Unidos. Segundo China, era o Japão, agora é a China. E vai ser com certeza um dos líderes mundiais, principalmente nas temáticas ligadas à inteligência artificial, etc. Então, que países vão ganhar com essa história? E outra pergunta é que países vão ser capazes, de fato, absorver essas tecnologias para que gere valor, não só para que use, como passivo do usuário, mas também onde eu possa absorver tecnologias para gerar novas formas de valor. Então, nosso grupo resolveu, junto com um dos nossos parceiros, que é uma escola da Suíça, fazer uma avaliação de 63 países sobre a capacidade desses países de competir no mundo digital. E, se vocês permitem, é isso que eu trouxe para vocês. Como complemento dessa análise, que depois que a gente viu o resultado, que não é um resultado muito favorável ao Brasil, e essa análise a gente voltou ela há alguns anos, ela foi feita a primeira vez em 2017, agora em 2018, mas a gente tinha dados para voltar há alguns anos, então a gente consegue fazer projeções do passado, apesar de não termos medido na época, mas são dados que a gente analisa todos os anos. A gente só reagrupou os dados para dar esse relatório.
Mas depois que a gente então identificou essa questão do gap digital ou da competitividade digital dos países, do Brasil em especial, a nossa pergunta é: e daí? O que nós estamos fazendo a respeito? E aí, com a parceria com o Instituto lá de São Paulo, o ITMID, a gente resolveu fazer uma avaliação de políticas públicas e estratégias nacionais de transformação digital. O que os países estão fazendo para serem líderes e para ganhar nessa história? Já que é uma história de competição, uma história de transformação tecnológica e, como o Carlos já sugeriu, comportamental e também impactando o trabalho. Então a gente levantou 8 países, incluindo a Índia, não incluindo os Estados Unidos e China, nem Japão, porque eles estão fazendo tanto que desequilibra a análise, mas incluímos o Reino Unido, a própria Suécia, a Índia, a Rússia, o México, e comparamos esses países com o Brasil. Então, e a partir dessas duas análises, aí a gente começou a extrapolar, falando: bom, e daí, o que nós precisamos fazer? A nossa decisão foi de não fazer um movimento de transformação do governo. Por vários motivos, e eu respeito onde nós estamos aqui, essa discussão começou no Ministério da Indústria e Comércio, ou melhor, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações. Depois que a gente fez a primeira análise, já mudou o secretário de Inovação do Ministério 3 vezes. Então nós chegamos à conclusão de que esse desafio é um desafio do Brasil. É da sociedade civil, é da academia, é das empresas, é do governo também. Mas nós não podemos, como cidadãos brasileiros, delegar a transformação tecnológica do governo. O governo ele não tem capacidade, hoje talvez nem foco, para resolver todos os desafios que vão ser requeridos por isso. Então, esse nome que está ali, né, Movimento Brasil Digital, como um país inovador e inclusivo, é um compromisso de 30 organizações, inclusive incluindo a Dom Cabral, aqui de Minas está a Dom Cabral e a ArcelorMittal, 30 empresas, 30 instituições, além da Dom Cabral, tem outras universidades e muitas outras empresas, que querem ajudar o Brasil a ser mais digital, independente do governo. Nós vamos até tentar ajudar o governo a ser mais digital, que, como o Carlos falou, é urgente. Mas, independente disso, nós precisamos cuidar do nosso país. E esse é o propósito desse projeto. Okay? Espero estar provocando esse debate. Então, vamos lá. Eu vou passar isso aqui e vou começar pelo estudo. O estudo, o que nós fizemos? Nós analisamos, eu vou para frente e depois eu volto. Eu acho que é interessante vocês terem uma ideia do que foi feito, depois eu mostro com detalhes os resultados. Ele está na frente? Tá bom? Todos não estão vendo? Então, eu sou responsável desde a década de 90, com meu amigo Carlos Amigo aqui, a estudar dados do Brasil, dados estatísticos e dados qualitativos. Ou seja, nós entrevistamos cerca de 15 mil pessoas por ano, todos os anos, no Brasil todo, para entender o ambiente, o contexto competitivo do Brasil. O contexto competitivo não é o contexto econômico, ele é também econômico, ele é também do trabalho, ele é também da educação, ele é da infraestrutura. Nós analisamos 365 variáveis todos os anos, desde 1997, e comparamos o Brasil com 140 outros países. Junto com o IMD, que é o parceiro para esse estudo em especial, a gente compara com 62 outros países. São 63 países analisados todos os anos, desde 1997. No início o Brasil não tinha os dados, agora, em parceria com os ministérios, a gente foi conseguindo todos esses dados. Agora, estava falando com ele, nós queremos construir uma base nova, que é a base do emprego, não a base do desemprego. A base do emprego nós precisamos entender a oferta de trabalho sem vagas não ocupadas. E essa é uma preocupação que nós temos no mundo digital. Nós vamos ter ali o primeiro pilar, que é o pilar do conhecimento, que é a capacidade que nós temos de formar pessoas que lidem com o mundo digital. O que são pessoas que lidam com o mundo digital? São cientistas de dados, são analistas de dados, são engenheiros de dados, são engenheiros de robótica, são gerentes de recursos humanos, ou melhor, gerentes de recursos robóticos. Se as indústrias vão robotizar, e a robotização ela não vai ser independente do trabalho, o grande avanço da robotização vai ser a robotização inteligente, avançada, onde o trabalhador humano e o trabalhador robô vão trabalhar juntos.
mesmo no chão de fábrica, usando mecanismos como a escalóide, com outros sensores, que permitam os dois dialogar nesse ambiente de trabalho, o gerente de RH e o gerente de robótica, eles vão começar a se misturar, vai ser o gerente de recursos humanos e robóticos. Nossos filhos e netos vão ter colegas que vão ser robôs, mais talvez até do que colegas humanos. E robôs em alguns lugares, como no Japão, humanoides mesmo, robô com cara de gente que você talvez nem saiba o que você está falando. Lembra da lei de Turing, né? Se você está falando com um ser humano ou com um robô. Isso já está sendo experimentado no Japão. Vamos assistir a Olimpíada de Tóquio. A Olimpíada de Tóquio promete. Não sei se você sabe, mas o primeiro trem-bala do mundo surgiu numa Olimpíada de Tóquio na década de 60. Na Olimpíada de Tóquio, a próxima Olimpíada de Tóquio, nós vamos ter os juízes robôs. Então, várias modalidades esportivas, não vai ter mais a telinha, né? Mas o robô tem muito tempo. O juiz que o robô, né? O robô de líder está fazendo. Agora vai ser a telinha vai ser própria. Então, um dos indicadores que a gente está acompanhando é a capacidade de formar força de trabalho capaz não só de gerar conhecimento digital, como também trabalhar num contexto digital. Então, a educação é talvez um elemento fundamental nesse análise que nós fazemos de competitividade digital. Estamos formando pessoas com um mindset digital, estamos formando pessoas que estão sendo preparadas para repetir rotinas ou para lidar com complexidades. Qual que é a grande diferença, né? Não sei se o Anderson abordou essa questão, mas uma das grandes mudanças é que no mundo digital o conhecimento é infinito, que a máquina ela vai ter capacidade de absorver qualquer conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, a IBM desenvolveu um robô que tem dentro dele todo o conhecimento do mundo de oncologia. Nenhum médico sabe tudo que as doenças do câncer podem causar, os efeitos, os tratamentos e tal. A IBM tem um computador que sabe tudo, toda a publicação, todo o trabalho, todo o relatório, todo o estudo científico é acumulado nesse robô e ele está sendo disponibilizado para hospitais, como aqui no Brasil, o Obernais, no Sírio-Libanês, e ele faz diagnóstico de câncer, por exemplo, de câncer de mama, numa qualidade, numa velocidade, numa precisão muito maior do que qualquer humano. Então, o entendimento é que no mundo digital, o conhecimento vertical, né, ser um conhecimento, um especialista profundo de um determinado assunto, é um conhecimento desnecessário. Porque eu vou ter no bolso um robô, né, um computador, que vai ter todo o conhecimento, e eu vou interagir com ele falando. Outra lógica. Qual que vai ser o nosso desafio? Onde que o humano entra nessa história? Com a complexidade, que é a capacidade de combinar conhecimentos. Então eu vou combinar o conhecimento de oncologia com o conhecimento de comportamento, com o conhecimento de nutrição, com o conhecimento de família, com o conhecimento de socialização do paciente, etc. Então, o conhecimento que nós deveríamos começar a ensinar nas escolas, em geral, em todos os níveis, não é mais a matemática, a física, a química e tal. É o conhecimento transversal. Algumas escolas já estão experimentando isso. Em São Paulo, um colégio chamado Bandeirante, ele está fazendo um experimento de criar laboratórios de ciências. Então, as crianças de 15 a 16 anos, elas não aprendem física, química e matemática. Ela até aprende porque o MEC obriga. Mas onde a escola está investindo é que elas aprendam a aplicação da química e da física e da matemática. Por exemplo, os meninos, no semestre passado, fizeram um trabalho de colonização de Marte. Né? Então, o desafio é colonizar Marte. Tem que lidar com ar, com água, com gravidade, com o social, com as questões sociais, disso e tudo. Então, os meninos estudam as disciplinas de forma integrada, orientada a um determinado problema. Então, essa é a ideia de formar indivíduos com capacidade de lidar com a complexidade e não com a especialidade, uma vez que o computador vai ser muito mais apto a lidar com a especialidade. A segunda dimensão que a gente analisa nesse relatório é a capacidade do contexto local de suportar o desenvolvimento tecnológico. Né? Então, presença cientista, infraestrutura científica, recursos disponíveis, recursos financeiros, etc. E a terceira
é a dimensão da atitude, dos valores, né? Capacidade para empreender, para pensar fora da caixa, para pensar coisas novas, né? A capacidade, a agilidade é uma palavra bem forte no século XXI, né? Então é experimentação, então a inovação mudou muito nos últimos 30 anos. A inovação que era lá, né? O estereótipo era aquele cientista no laboratório fazendo P&D. Hoje essa inovação está diminuindo muito, ela está indo para o mundo científico, ficando no mundo científico, enquanto nas empresas é muito mais a colaboração, a agilidade, a experimentação rápida, né, o método ágil do que a pesquisa profunda que está sendo deslocada ou para o ambiente acadêmico ou mesmo para o ambiente científico. Enfim, então esses três conjuntos, três pilares de variáveis nos deram então a capacidade de construir indicadores. Né? Só para aqueles que tenham mais interesse, cada uma dessas variáveis, aqui nós trabalhamos com mais ou menos 50 variáveis, elas são comparadas, os países, os 63 países são comparados entre elas e estabelece um índice, e esse índice estabelece um ranking. Então, o quadro final, que é esse, que é o ranking, ele tem por trás a construção de uma análise fatorial, né, composta dessas 63 variáveis, cada variável é ranqueada, cada bloco de variável é ranqueado e no final se compõe isso. Qual que é a nossa análise aqui? Lógico que os 10 primeiros países dessa lista, né, e aí estão eles na íntegra, são os países que mais vão se aproveitar da transformação digital da indústria 4.0, seja como geradores de conhecimento, seja como absorção de conhecimento. Então, logicamente, Estados Unidos, Singapura, Dinamarca, Suíça, Canadá, Finlândia, Reino Unido, etc., vão ser os campeões. Então, a projeção é de que vai haver um deslocamento de riqueza significativo para esses países. Todos nós aqui nessa sala usamos Google, Facebook, Waze e o WhatsApp. Todas essas empresas que eu falei são norte-americanas. Cada vez que nós usamos isso, nós estamos gerando riqueza para essas empresas. E isso é acumulação de riqueza. Então, o que vai acontecer, e espero que vocês debatam isso aqui, é uma nova lógica capitalista. Nós vamos concentrar riqueza em muitos poucos lugares no mundo. Então, toda vez que nós usamos alguma tecnologia gerada nesses países, nós estamos contribuindo, minimamente que seja, né? Entrou no Google, você está contribuindo para a acumulação de riqueza nesse país. E os outros, nós podemos depois entrar na discussão, vou deixar para o Roberto entrar na indústria, como que isso fica na indústria. Na segunda parte da coluna eu destaquei alguns países e aqui eu queria provocar, né, se o conceito de indústria 4.0 surge lá no CREA alemão, né, que é uma expressão alemã, nos Estados Unidos chama manufatura avançada, na China outros nomes, no Japão outros nomes, a Alemanha não ficou tão bem assim na foto, né, está em 18º lugar e o próprio Japão em 22º. A China, ali na posição 30, é o país emergente mais avançado e é o país que mais está avançando na lista. Aí eu coloquei alguns latino-americanos e os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Vejo que a China é o destaque, né? E o Brasil, infelizmente, é o país dos BRICS menos qualificado. Quando eu olho o Brasil nessa foto, 57,63, é lamentável. Quando eu mostro a foto seguinte, é mais lamentável ainda. Ainda bem que esse encontro é segunda-feira, vocês têm até sexta-feira para esquecer tudo que eu falei. Desculpa, foi rápido demais. Se eu olho numa visão leve, então que nós geramos esses dados todos os anos, desde 97, mas nós temos esse corte nos últimos anos. Esse trabalho foi feito retroativo de 2017 para trás e 2018 com dados de 2018. Cada ano com os dados do seu ano. A lógica, como eu disse, dados estatísticos são dados de passado. Então, por exemplo, a posição do Brasil no PISA é dados de passado, e intenção de investimento em tecnologia ou investimento em capital de risco, ou venture capital, é dados de presente. Então, a gente combina, é bem pouco acadêmico aqui no sentido científico da palavra, nós combinamos para esses estudos dados estatísticos com dados de opinião. Só que é feito durante muitos anos, uma base muito grande, então isso nos dá uma relevância de proxy. Eu digo que isso não é científico, isso é muito mais um indicador. Então, se a gente observa, o Brasil vem piorando. E esse fenômeno aqui, ele não é isolado, ele vem acontecendo também nos outros análises que nós fazemos, né, no grande relatório de competitividade.
o Brasil vem perdendo capacidade de competir internacionalmente, por vários fatores que nós conhecemos, desde a própria condição econômica do país. Há uma perda de investimento, há uma desmotivação, há uma menor atração de investimentos para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Apesar do Brasil ser um país atraente para investimento direto, o Brasil ainda se mantém na quinta ou na sexta posição no relatório da UNCTAD, do World Investment Report, mas o Brasil, na década na virada do século, com o pré-sal e com etanol e tal, foi um país que atraiu muito investimento tecnológico. Isso acabou, isso pelo contrário, algumas empresas que investiram, desinvestiram, e hoje esse investimento não está tão significativo. Então os investimentos que estão chegando no Brasil, principalmente hoje chineses, são muito mais de aquisição de empresas. O Brasil está barato, né? Veja que em Belo Horizonte a Nancy virou uma empresa chinesa, e tem muitos exemplos disso. Então os investimentos estão chegando, mas são investimentos de aquisições, de M&A, ou investimento em algum pouco de greenfield em áreas específicas, não em tecnologia digital. O Brasil não atraiu nenhum grande investimento digital nos últimos anos. Talvez o último significativo, que é um dinheirinho, né, trocado, foi o Google aqui de Belo Horizonte, que é um caso excepcional, né, exemplar. O dinheiro não foi muito, mas a geração de valor é significativa. E é importante para nós termos o Google aqui, o Centro de Tecnologia do Google Latinoamérica. Então o Brasil vem perdendo, né, em função do próprio modelo econômico, do momento econômico e político, vem perdendo a atratividade e competitividade. O que é mais preocupante é que nós estamos perdendo onde nós não poderíamos perder, que é no conhecimento, na formação de seres humanos, trabalhadores, pesquisadores, cientistas, empreendedores, né, para sustentar essa transformação digital. O fenômeno que vai acontecer, e já está acontecendo, era a pergunta que eu fazia para o Érico agora mesmo, é que com a digitalização, e as indústrias vão passar, o Roberto vai abordar isso, né, em adoção de robôs, a adoção de sistemas que chamamos Cyber Physical System, né, que é montar fábricas virtuais em paralelo a fábricas reais, para fazer ajuste no ciclo de produção, etc. Isso a gente já está vendo acontecer, né? Talvez inteligência artificial chegando em primeiro lugar, logo em seguida internet das coisas e depois algumas outras tecnologias mais avançadas. Então essa adoção, que é compra de tecnologia, ela vai ser geradora de desemprego. Só que, em paralelo, essas mesmas empresas vão precisar ter gestores para esse mundo digital, para esses mesmos robôs, para os mesmos Big Data, para os mesmos Analytics. E está faltando gente. Então, no caso, uma empresa que a gente está no nosso movimento e que a gente está fazendo uma análise deles agora, que é a Whirlpool, Brastemp, Consul, etc., eles só esse mês demitiram 300 pessoas de uma fábrica e a projeção em 2019 é demitir mais ou menos 6 mil pessoas no processo produtivo. Só que eles precisam de gente para fazer toda a gestão tecnológica dessa fábrica ou dessas empresas. E eles têm 400 vagas abertas, sem conseguir preencher, porque não tem cientista de dados, não tem cientista de robótica, não tem engenheiro de sistemas e tal, não tem analistas, estatísticos e sofisticação de qualidade necessária. Então, esse paradoxo nós vamos viver. Demissão em massa de pessoas menos qualificadas, substituído por mundo digital, e vagas também de grande quantidade, onde você falta mão de obra qualificada. Depois eu vou compartilhar com vocês o que nós estamos no nosso movimento propondo fazer para lidar com isso. Alguns dados aqui, só para reforçar, eu tenho só mais 10 minutos, mas vou passar rapidinho. Então, do conhecimento, né? Aqui eu tirei a tabela original, só para vocês terem um dado, né? O Brasil está aqui na posição 33 em investimentos totais de P&D. Esse não é um número ruim, 63 estamos 33. Quando a gente abre essa caixa preta, ela aparece a fraqueza do nosso número. O Brasil investe mais ou menos 1,4 bilhões por ano em P&D, sendo que 60% desse investimento é do setor público, principalmente FINEP, as FAAPs, etc. E só 40% é do setor privado. Em qualquer outro país que está na lista da frente ali, dos 10 primeiros, a ordem é o contrário. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, mas não é diferente na Alemanha, não é diferente em outros países, na Suécia, para cada dólar que o governo investe, o setor privado investe 2.
Então, essa não é uma questão pública, é uma questão privada. As empresas do Brasil investem muito pouco em inovação e tecnologia. E depois reclamam que o Brasil não tem valor agregado. Né? Mas, ou seja, desculpas são muitas, carga tributária, complexidade, não falta desculpa, né? Mas o fato é que nossa lógica produtiva, ela não é uma lógica voltada para a inovação. Então, por isso que das 70 empresas que receberam o direito de participar do projeto GRIP dessa área, só 3, incluindo a Embraer, tem capacidade de absorção tecnológica. A Embraer é uma das boas exceções para essa regra. Temo muito que agora com a aquisição da Embraer na aviação comercial pela Boeing, isso vai mudar um pouquinho, que é o cash call de dinheiro da aviação comercial. Veja que na questão dos talentos, né, teste PISA, Brasil em posição 56, em outros indicadores. O Brasil tem alguns números bem estranhos. Tem um conceito chamado STEAM, Science, Technology, Engineering, Math, né, que é um conceito tradicional, conceito do século XX, de qual percentual dos alunos das universidades estão formando em áreas científicas. Isso é tradicional porque, de uns anos para cá, cresceu muito as áreas mais em arte, como design. Hoje não existe inovação sem design, como própria psicologia, sociologia, avançaram muito, né, toda a teoria de comportamento humano e tal, para a agenda de inovação. Então, mas tradicionalmente, o Science, Technology, Engineering, Math, chamado STEAM, são as áreas científicas da educação. O Brasil, cerca de 15% dos nossos alunos estão nessas áreas, em engenharia, matemática, ciências, física, química, etc. O número, só para dar uma ordem de grandeza, na China é na ordem de 55%. Países como Singapura, Coreia, é na ordem de 60%. 60% dos alunos na graduação e na pós-graduação estão em área científica e tecnológica. No Brasil é 15%. Então, mesmo que nós tivéssemos uma educação de qualidade, que não é o caso, né, nós temos problemas seríssimos de qualidade, tanto que não existe nenhuma universidade brasileira. Eu sou oriundo da UFMG, tenho amigos na Unicamp, na USP, e eu diria que são as melhores, entre as melhores universidades brasileiras. Infelizmente, nenhuma das nossas melhores universidades estão entre as 200 melhores do mundo. A USP entra e sai, agora saiu definitivamente. A Unicamp é a mais bem qualificada no ranking brasileiro. Então, essa combinação de poucos alunos, proporcionalmente falando, e com problemas de qualidade, ligado ao orçamento, tem todo, podemos dar aqui um dia de seminário para analisar isso, nos coloca em posições bem desvantajosas nesse aspecto. Só para avançar, em tecnologia, o Brasil está na posição 59, vou voltar aqui para a em tecnologia 55, vejo que onde a gente está mais fraco é no ambiente regulatório, isso não é novo, isso é antigo, né? Lá o custo Brasil de regulamentação, que é medido pelo Doing Business, que é um relatório do IFC, Banco Mundial. O Brasil é um país difícil para empreendedores, é um país complicado, complexo. E no último pilar, que é a prontidão, vou voltar aqui, que depois não é onde o Brasil está melhor colocado, na 47ª posição, e aí tem ali, ó, atitudes adaptativas e tal. O Brasil como sociedade, nós somos uma sociedade aberta às mudanças, etc. Existe um estudo feito pela Organização Internacional de Propriedade Intelectual que avalia a inovação dos países, e ele fala que o Brasil é um dos países mais criativos do mundo. E o nosso problema é que nós não conseguimos converter essa criatividade em valor exportando equipamento, valor exportando marketing, valor exportando até outras coisas como softwares e tudo mais. E mesmo artes, né, nós proporcionalmente exportamos muito pouco em relação ao que poderíamos como uma sociedade mais criativa. Bom, enfim, com esse quadro tão lamentável, falando, meu Deus, o que nós vamos fazer? Chorar ou mudar de passaporte? Né? Que é infelizmente o que muitos jovens estão fazendo. Nós decidimos ser brasileiros e lutar pelo Brasil. E aí falamos, então vamos ver, existe um negócio hoje na administração muito chique, que é o tal do benchmark. Quando eu fiz engenharia, isso chamava pirataria. Né? Hoje, como professor de inovação, eu chamo isso de capacidade de aprendizagem. Né? Capacidade de aprender com os outros. Né? Esse, no mundo de transformação digital, o seu desafio não é criar, é aprender com os outros. Deixa o outro tentar, experimentar, errar, investir. Eu tenho que aprender com ele, como os chineses fazem muito bem feito, os japoneses fizeram muito bem feito, e nós não aprendemos até hoje.
O mais barato, deixa o cara errar lá, já que eles têm muito dinheiro, experimenta lá, mas vão lá, eu preciso aprender com eles. Isso requer agir ao mundo, aprender com o mundo, não é outra conversa. Então nós fomos ao mundo e falamos, mundo, o que você está usando, o que você está fazendo para ser mais digital, tecnologicamente, mais competitivo digitalmente? E olhamos esses vários países, 8 países, e vimos coisas interessantes. Vimos, por exemplo, que o Canadá tem investido muito pouco em absorção tecnológica. O Canadá decidiu ser um país de empreendedor. O empreendedor canadense não fica no Canadá, ele vai para os Estados Unidos. Você conhece o Elon Musk? Já ouviu falar? Ele é sul-africano, mas a primeira empresa dele foi no Canadá. Ele ficou bilionário no Canadá. E agora ele está lá gastando as fortunas dele nos Estados Unidos, criando a Tesla e outras coisas lá. Então, a lógica do Canadá, eu vou formar gente para ser empreendedor para o mundo. Porque mesmo que esse cara venda a empresa ou vai abrir nos Estados Unidos, ele com certeza vai gastar as fortunas dele no Canadá. Então, a escolha do Canadá é uma escolha de valorização da educação empreendedora high-tech. Enquanto outros países, como o caso do Reino Unido, tem que estar fazendo um esforço muito grande de manufatura avançada, principalmente na área de sensores e outros mecanismos, outras tecnologias como essa. Então nós vimos que diferentes países vão adotando diferentes políticas já muito velhas, nada recente, ou talvez o caso mais recente que seja México, e a única que talvez não esteja acontecendo nada, porque é um país que estabeleceu uma política, mas não estabeleceu um plano de ação. Então, no papel está muito bom, mas na prática está acontecendo muito pouco. Parecido com outro país que a gente conhece. O Brasil tentou fazer o para casa. Demorou muito. O Brasil começou a discutir isso em 2015. Primeiro, em 2017, o Ministério da Indústria, Ciência e Tecnologia lançou uma chamada convidando as pessoas para contribuírem. O BNDES fez um edital muito legal de internet das coisas, aplicado na área de saúde, do agro e cidades inteligentes. Em maio desse ano, o presidente lançou um decreto e um plano, o Brasil digital, etc. Então, o Brasil fez algumas coisas, muito devagarzinho e tal. O pior não é isso, o pior é que nada está acontecendo. Tirando o BNDES, eu acho que justiça seja feita, eles investiram bem no estudo que foi feito de análise da internet das coisas e estão agora tentando transformar esse conhecimento em resultado. O resto está muito mais no papel. Então tem um projeto muito interessante da BDI, tem um projeto da Casa Civil, que é o e-Digital, tem um projeto do MCTI que acabou apoiando da Casa Civil e mais por aí. A própria comunidade empresarial, através da CNI, criou lá o Brasil, a Indústria 2027, talvez como é que fala a respeito, com coisas bem interessantes sendo propostas. A pergunta-chave é se isso vai transformar de fato. Na nossa análise, para terminar, nós decidimos também fazer escolhas. Não dá para tentar ajudar o Brasil em tudo. São só 27, 30 entidades, organizações. Não tem nenhuma associação de classe, não tem nenhuma entidade não governamental, são escolas, a Fundação Dom Cabral é mais uma universidade e outras empresas, 28 empresas. E uma iniciativa de suporte a startups, que é o Cubo lá do Banco Itaú de São Paulo. O que nós falamos? Nós temos lá no nosso grupo em Embratel, Algar e tal, são os caras que lidam com a infraestrutura. Então nós estamos propondo que eles façam ações de desenvolvimento de infraestrutura. Eu não entrei em detalhe aqui, mas o Brasil tem problemas sérios de banda larga e mais sério ainda de velocidade de banda larga, de 4G, como que nós vamos digitalizar o agro se não tem acesso, não tem disponibilidade de acesso às tecnologias digitais. Então existe no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, grandes países, soluções locais. Eu crio uma rede local para operar mundo digital na fazenda e tal. Então a ideia é que esses nossos parceiros, que são especialistas em infraestrutura, façam proposições e investimentos reais em infraestrutura digital brasileira. Educação, que é uma iniciativa que a Dom Cabral participa, a Microsoft e outra, nós decidimos fazer uma ação direta que é formar, introduzir a programação na educação básica. A nossa meta é introduzir programação, saber programar com Python, com sistemas bem básicos,
mas que seja uma disciplina obrigatória na educação infantil. Então estamos fazendo acordo com escolas públicas e privadas, e a meta é até 2019 qualificar 2 milhões de jovens na educação secundária. Só no estado de São Paulo tem uma escola técnica, a FACET, onde nós estamos fazendo um acordo para treinar 500 mil pessoas. É incrível. A escola técnica de São Paulo, que é espetacular, ela não ensina o graduante de engenharia a programar. No mundo digital, programação é como fazer matemática, aritmética. Toda criança devia sair da educação básica com conhecimento de programação. Na nossa geração isso era impossível. Hoje, qualquer smartphone dá recursos a esses jovens crianças fazerem isso. Então, a nossa meta é educação digital, programação. No empreendedorismo é um projeto com o Sebrae, que participa também da iniciativa como apoio. Nossa ideia é fazer, não qualificar empreendedores digitais ainda. Nossa ideia é qualificar o empreendedor, aqueles que vão perder emprego. Essa é até uma discussão que eu ouvi no feedback de vocês, mas nós entendemos que não vai ter emprego. Não vai ter emprego. Só uma empresa chamada de CRC, que é uma empresa de recuperação de crédito, quando você recebe uma liga, está devendo para o Bradesco, ou para Casas Bahia, alguém te liga, com o sotaquezinho de Fortaleza, a empresa se chama CRC. Eles têm 5 mil moças que ligam para todo mundo o tempo todo, sábado, domingo, chato, sábado. Essas moças todas vão ser substituídas por uma moça com sotaque de Fortaleza, mas é um robô. É um robôzinho de voz muito simples que eles criaram, e eles já sabem quem é sensível a uma cobrança, só ligar, estou te cobrando, já pago, tem lá os que não pagam mesmo, esse aí o robô de voz nem humano não vai recuperar, isso aí é coisa de advogado, mas a maior parte do brasileiro é bom pagador, e eles sabem que uma ligação resolve o problema. E essa primeira ligação vai ser o robô de voz. 5 mil moças têm seu emprego ameaçado no Ceará e Fortaleza por esse único robô de voz, numa empresa que fatura 100 milhões por ano. Não é uma multinacional, é uma empresa de médio porte brasileira. Essas meninas não vão ter emprego, ponto. Não vai ter outro lugar em Fortaleza para elas trabalharem. Então, a ideia é que elas vão virar empreendedoras, fazer alguma coisa, abrir confecção, não sei, mas elas criarem sua própria oportunidade de trabalho. Bom, o governo é uma agenda que é mais complicada nesse momento. Nossa ideia inicial foi de fazer lobby, então nós publicamos esses documentos. Eu vou passar rápido aqui, mas a gente publicou esse documento, está ali o link para o site, um link complicado, mas se digitar em Movimento Brasil Digital, vocês chegam lá do mesmo jeito. Esse é um documento e nós estamos entregando esses documentos para candidatos à presidência da República. Alguns melhores, outros menos, alguns que receberam, outros nem quiseram falar com a gente, e também candidatos a governador, em alguns lugares, São Paulo, Minas, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio, e o Rio Grande do Sul. E a nossa ideia então é influenciar para que os governos incluam na seu plano de governo, os candidatos, seus planos de governo, uma agenda digital. Conseguimos na agenda da Marina, na agenda do Dória, na agenda do Alckmin, mas não conseguimos em muitas outras. Então, se vocês lerem os planos de governo, que eles são públicos, vocês vão ver, provavelmente a maioria deles não fala nada de transformação digital, sendo que é uma realidade inevitável que nós vivemos. Então é isso. Fico aberto para o debate. Carlos, obrigado pela oportunidade. Espero ter passado muito tempo. Obrigado novamente.